Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar com você que sofre de ansiedade, sofre de depressão e talvez algum síndrome. Você sabe por que você sofre disso? Qual é a raiz que te causou essa ansiedade e essa depressão? Você já parou para pensar que essa sua ansiedade e essa sua depressão pode ter sido causado por algo que você viveu lá no seu passado quando você era criança? Que todas aquelas vezes que você recebeu um não, todas aquelas vezes que você foi abandonado, que você foi rejeitado ou talvez abusado por alguém, né? Ou você perdeu alguém que você amava, isso lhe causou um dano terrível, um dano que hoje você tá pagando as consequências por isso. Você já parou para pensar nisso? A ansiedade, ela é só um sintoma de algo que nós vivemos a vida inteira. E o nosso corpo, ele começa a reagir e nos causa ansiedade. E a depressão, ela é só um acúmulo de tudo isso. Perdas, essas dores, de todas essas vezes que você foi abandonado, que você se sentiu rejeitado. E isso virou uma bola de neve. E hoje você foi diagnosticada com depressão. E você sofre de ansiedade num nível absurdo, que muitas vezes você não quer mais viver. Você acha que viver não tem mais sentido na sua vida, porque dói demais. E essa dor é real. E muitas vezes as pessoas de fora não conseguem entender isso, não é mesmo? Só que essa dor é real. E só você sabe disso. E muitas vezes você quer desistir de tudo, quer desistir da vida, porque a vida não tem mais brilho, não tem mais graça. E o pior é que às vezes você acredita que o que você está vivendo hoje é o causante disso tudo. Eu vou te contar uma história rapidinho de uma pessoa, de uma menina que veio me procurar com essa queixa de que não aguenta mais viver, que ela tem essa dor desesperadora dentro dela, que ela não consegue mais ter vida. E a queixa dela, que ela acreditava, né, que fosse, é porque ela tá perdendo a avó dela. A avó dela tá na UTI, e ela tá perdendo a avó dela. A avó dela tá com um caso bem grave e ela tá com medo de perder a avó dela. Então ela acredita que se perder a avó dela hoje, ela não tem mais razão de viver, tá? E ela me procurou pra isso. E eu vou contar pra vocês rapidinho a respeito disso. Essa moça, ela tá com 55 anos hoje e ela sofre de ansiedade que ela não aguenta mais, que nem ela diz. O dia todo ela tem crise de ansiedade e ela já foi diagnosticada com depressão. E ela me procurou com essa dor, dizendo que a avó dela é muito doente e ela começou a sentir isso depois que a avó dela foi diagnosticada com umas doenças lá, né? E que ela não tem cura e que ela não vai resistir muito tempo. Foi a queixa dela. E o medo dela é perder a avó. Só que na verdade não. E ela, na cabeça dela, ela acreditava isso. Na sessão de terapia, quando nós trabalhamos, né? Quando nós vamos lá na vida da pessoa, lá atrás, a gente descobre a raiz do problema. E nós descobrimos juntas a raiz do problema dela, a raiz dessa ansiedade, a raiz dessa depressão e desse medo que ela tem de ficar sozinha. Na verdade, que ela tinha, né? De ficar sozinha na vida. Quando essa menina tinha 4 anos de idade, ela perdeu o pai, que é aquela pessoa que ela amava muito. E quando ela tinha 13 anos de idade, ela perdeu a mãe dela. E ela foi criada pela avó. Ela não teve irmão. E desde então, ela vive com a avó. Ela não conseguiu a ter relacionamentos, né? Ela congelou ali naquela fase de criança, de adolescente. E ela só vivia com aquela dor. Ela teve uma infância terrível, porque ela perdeu as pessoas que mais ela amava na vida. E que trazia segurança, proteção pra ela. E hoje, ela acredita que ela tá com essa ansiedade terrível, que ela não consegue mais ter vida, e essa dor. E ela foi diagnosticada com depressão por a avó dela tá passando por isso. Pela avó dela tá internada e ter pouco tempo de vida. E ela chegou em mim dizendo que ela não tinha mais vontade de viver. Só em ela pensar que a avó dela e que ia perder a avó dela, ela já não gostaria de viver mais. Então o que acontece? Na sessão de terapia nós descobrimos a dor dela, entende? Ela perdeu o pai com 4 anos de idade e a mãe com 13 anos. E agora com 55 anos ela tava prestes a perder a avó. Então imagina a dor dela. Só que o que ela não entendia é que essa dor, ela foi causada lá atrás. E ela só potencializou hoje, entende? Hoje ela só potencializou. Só que ela já vinha sofrendo a dor da perda, a dor do abandono, né? Então ela viveu com essa vida, com essa dor, ela viveu toda a adolescência dela com essa dor, com esse medo de perder. E hoje a única coisa que ela tem, a única pessoa é a avó. Então hoje ela acredita que seja tudo isso que ela sofreu a vida inteira foi por causa da avó. Mas na terapia ela foi descobrir que a verdadeira raiz do problema dela, a verdadeira causa dessa ansiedade, dessa depressão, foi lá atrás, começou com 4 anos de idade, quando ela perdeu a primeira pessoa que ela mais amava na vida. E ela se sentiu sozinha, ela se sentiu abandonada. E a única pessoa que ela se sentia, que acolheu ela, que ela se sentia acolhida, amada, era a avó. E ela estava prestes a perder. Então, junto na terapia, nós descobrimos a raiz do problema dela, que na verdade não foi agora. Por isso que nós não podemos tratar o hoje da pessoa. Quando a pessoa vem com uma dor,
né, para tratar aquela dor, na verdade, não é aquela dor. A dor dela é outra. E provavelmente veio lá de trás. Por isso que muitas vezes nós tratamos a ansiedade, nós tratamos a depressão. A gente não cura, no caso, né? A gente se trata, no caso, né? Vamos lá, trato a depressão, a ansiedade, a causa hoje, achando que é a causa de hoje, de algo que tá acontecendo agora, o que aconteceu há pouquinho tempo. E na verdade, não. A causa verdadeira da ansiedade e da depressão é cúmulo de todos os sofrimentos, de tudo que nós passamos ao longo da nossa vida, lá de trás. Então, se hoje essa moça tá com 55 anos de idade, ela viveu a vida inteira dela sofrendo de ansiedade e depressão e ela não se deu de conta. E hoje, ela acredita que seja por isso que ela foi diagnosticada com depressão, mas na verdade não. Na verdade, ela descobriu na terapia, né, que foi lá atrás. E ela se libertou disso. Porque ela se fortaleceu, ela tá forte, entende? Não que ela não vai doer quando ela perder a vozinha dela, mas ela vai estar mais forte pra suportar isso. Ela não precisou atirar a vida dela. E ela voltou, no caso, a ter vontade de viver. Que nem ela diz, a minha mãe e meu pai gostaria muito que eu vivesse o que eles não viveram a vida inteira deles. Que a meu pai e a minha mãe iam gostar muito, né, que eu conseguisse a viver o que eles não conseguiram. Então, ela passou essa fase. Ela curou os problemas emocionais dela. E quando se cura, quando se trabalha todos os problemas, todas essas dores que nós temos lá ao longo da nossa vida, quando é tratado, quando nós descobrimos a raiz do problema e tratamos, acaba a ansiedade. E quando acaba a ansiedade, né, automaticamente a depressão acaba também, tá bom? Então, assim, ó, você sabe a raiz do seu problema, você sabe o que tá te causando a ansiedade, o que tá te causando a depressão, e você sabe por que você sente tanta dor no seu corpo, que muitas vezes você faz exame e não aparece nada, e o seu especialista pede pra você procurar alguém que lhe ajude com o seu emocional, porque o seu problema é emocional, e muitas vezes você não entende e acredita, não é emocional, não pode ser emocional.